aí pessoal, bom dia para vocês, todo mundo bem? Tranquilo? Seguinte, hoje eu venho falar de um assunto que basicamente me surgiu interesse dentro de um desafio feito dentro da faculdade, no qual era montar um sistema distribuído para poder fazer alguma operação básica, receber uma entrada de números e ordená-los. E dentro dessa pesquisa eu descobri o gRPC, que basicamente vai ser o conteúdo hoje, Node.js e gRPC. Então eu gostaria de me apresentar, eu sou o Lucas, eu tenho 22 anos, eu sou Full Stack Developer na Mega Sistemas em Itu e basicamente é isso. Eu programo desde meus 14 anos de idade, sempre fui muito curioso, sempre muito atento em aprender e fazer coisas diferentes, coisas novas. E surgiu com que na época dessa minha idade de 14 anos eu tentei imitar um joguinho. Então eu construí o site do jogo, aprendi o PHP, aprendi o MySQL e acho que é o início de todo mundo na programação. E basicamente eu fui levando, fui aprendendo. E surgiu com que o ano passado, o mesmo amigo que eu fiz no desenvolvimento desse jogo, ele está morando nos Estados Unidos e ele me chamou para um challenge. Ele falou, cara, bora participar aí de um hackathon, tem um jogo que se chama Vainglory. Alguém aqui já ouviu falar de Vainglory? Não? Então, o Vainglory, ele é um MOBA para celular, tipo League of Legends ou LoL, tipo LoL ou Dota, só que para celular. Então, nos Estados Unidos estava um hype. Os caras chegaram, liberaram uma API e falaram bem assim para a comunidade: bora, vocês têm um mês aí para desenvolver um produto e façam. Então, durante um mês, montando todo o back-end em PHP, montando toda a estrutura do banco em MySQL, apanhando, sofrendo, construímos o produto. E meu amigo ele ficou na parte do front-end. E ganhamos a competição. Eu fiquei alguns meses fora do país, fiquei 2 meses em São Francisco, aprendendo, estudando, em contato direto com a empresa. Então foi uma coisa muito bacana, por quê? Antes eu tinha a cabeça fechada, falando que, putz, o stack que eu sei hoje é o que vai me garantir um emprego muito bom. Só que eu cheguei lá e falei, cara, ninguém que usa PHP, ninguém que usa MySQL. Os caras falaram, velho, tudo bem, isso aí você aprende na faculdade, um projetinho por de outro, mas você não vai conseguir nada. Se lá você não consegue, imagina aqui. Aqui aí não é um pouco possível, mas beleza. Então eu cheguei, abri minha cabeça e falei, velho, preciso mudar. Aí eu comecei a estudar Python e comecei a estudar Node. E foi aí que surgiram alguns trabalhos para eu fazer lá, montar um chatbot e montar um bot em Python para a empresa da SuperEvil, com integração com o Twitter e tal. E aí foi aí, a partir desse momento, que eu cheguei e falei, cara, eu preciso deixar de ser um cara que acha que sou dono da razão, aquilo que eu sei vai me dar um emprego ou vai me sustentar para sempre. Não, você está dentro do ramo da tecnologia, você tem que aprender, fazer coisa nova, tentar coisa nova e sempre buscar novas oportunidades, buscar novos desafios. E basicamente isso basicamente isso sou eu. Eu busco e aprendo coisas novas. E o mais legal é que eu trabalho hoje na Mega Sistemas. Ela é uma empresa já antiga, ela tem mais de 30 anos de mercado. Ela desenvolve um ERP que basicamente tem toda a parte de controle e de gestão da empresa. E ela tem alguns módulos que atendem a agricultura, a construção e também a parte empresarial. Ela tem mais de 400 colaboradores, então é uma empresa muito grande. Tem a matriz em Itu, tem uma sede em Curitiba, em São Paulo, pelo Brasil inteiro. Tem mais de 400 funcionários, tem mais de 5 mil clientes e 50 mil usuários do sistema Mega. E como eu estou na parte como eu sou full stack, eu trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento. E essas são as tecnologias hoje que a Mega tem dentro, essas são as tecnologias que tem dentro da Mega. Então, cara, desde o RPC feito em Delphi, tem a parte do banco, que é em Oracle, tem projetos que são feitos em Node, são projetos feitos em Go, tem projetos que utilizam o stack do Firebase, Angular, .NET. Então, tem muitas tecnologias lá dentro. Por mais que essa imagem da Mega seja vendida por ela ser uma empresa tradicional, que ela trabalha só com Delphi e com Oracle, mas tem novas stacks lá dentro surgindo. Inclusive, tem um produto novo que está sendo feito em React Native com Firebase, Firestore, Authentication, enfim. E é muito legal essa parte porque novas tecnologias surgem lá dentro, são implementadas lá dentro. E aí eu tive a oportunidade também de conhecer o gRPC dentro da Mega, que é o que vamos falar hoje. Então, começando, o que é um sistema distribuído?
Segundo o Tenenbaum, é a possibilidade de você conectar com outro computador ou com outro dispositivo por meio de rede. Então, a partir do meu computador eu fazer uma conexão com um celular, ou fazer uma conexão com um tablet, trocar mensagem, trocar pacotes. E basicamente é essa a definição. E alguns exemplos hoje que nós temos sendo distribuídos, Fortnite hoje do celular você consegue jogar a mesma partida com alguém do PlayStation, com alguém do Xbox, do PC, de notebook, e é multiplataforma. Então o Fortnite ele te dá essa possibilidade. Tem os data centers, tem blockchains como o Bitcoin, enfim. E vamos falar a respeito do gRPC. O que é o gRPC? gRPC, o G não tem nenhum significado, mas o RPC ele é o Remote Procedure Call, ou seja, é uma chamada de procedimento remoto. Então, como nós definimos isso? Imagine esse cenário. Beleza, vamos falar o que é o gRPC. Tá, passar aqui. Tá. Então, o que é o gRPC? Ela é uma framework de comunicação entre clientes e servers. Então, basicamente você tem basicamente ele facilita com que você estabeleça uma conexão de um celular para um computador ou para um back-end feito em uma outra linguagem, como C++, ou Node, ou em Java. Ele é open source, então ele tem, a comunidade pode contribuir, pode ajudar a manter o projeto. Multiplataforma, ela tem suporte para Mac, ela tem suporte para Windows, ela tem suporte para Linux e também tem suporte a diversas linguagens de programação. Ela é rápida, pois ela utiliza o protocolo de transferência HTTP2 e ela é escalável e também distribuída. Foi justamente por isso que eu montei um sistema distribuído com o gRPC. Então imagine esse seguinte cenário. Nós temos aqui um back-end feito em C++. E eu gostaria de criar um aplicativo ou um serviço novo feito em Ruby, feito em Java, feito em Node, feito em Python. Então imagine essa possibilidade. O gRPC ele permite com o mesmo protocolo ele conecte e faça a transferência de dados entre esses ecossistemas. Então basicamente aqui a gente tem um serviço todo feito em C++ e uma camada é o gRPC, que é a partir do gRPC server que está sendo executado e está esperando e aguardando por conexões. Mas aí aqui são as linguagens hoje que ela tem suporte, que é o C, C#, que é o .NET, C++, Node, Dart, Java, Ruby, PHP, Python, Windows, Mac e Linux. Então os caras têm uma biblioteca muito bem documentada, porém com muita possibilidade de você fazer essa comunicação entre dispositivos de qualquer plataforma, de qualquer linguagem. E o que permite acontecer essa transferência de dados, basicamente são os protobufers. Então você define um arquivo de protobuffer, a partir esse arquivo de protobuffer ele tem que ser o mesmo que o seu client e o seu server enxergam. Basicamente ele é um contrato. A partir do momento em que eu envio esse protobuffer para o meu server ele tem que reconhecer que esse dado, que esse contrato, ele tem que reconhecer esse contrato, ele tem que reconhecer os tipos de contrato e aí ele te dá uma resposta, que vai ser o caso do protobuffer. O Protocol Buffers ele é uma tecnologia que o Google criou e o Google mantém. Ela permite a serialização de um documento em dados binários. Então, como assim dados binários? Então, vou falar já da parte dos dados binários. Mas esse aqui é um protobuffer. Basicamente assim, você define qual é a sintaxe do teu protobuffer. Então, ele tem três versões de protobuffer. A primeira versão ela é a mais antiga, enquanto a segunda hoje é a que a Google utiliza em seus serviços. E a 3 é a convenção mais recente que possibilita esse tráfego de protobuffers em multiplataformas. Aqui você define qual é o seu package, qual é o nome do seu serviço e basicamente você tem que criar dois tipos de dados dentro do seu protobuffer, que são os messages e são os services. Basicamente o message ele é uma interface em que você define qual é o tipo e o parâmetro que vai ser enviado e você também tem que definir o que vai ser respondido. E dentro do service, você cria o nome do seu service e você define, vou fazer uma chamada que vai enviar cumprimento,
que basicamente eu passo como interface a minha requisição de hello, e no qual, quando o meu cliente ele vai receber uma resposta. Então, basicamente, esse é o lado do cliente e esse aqui é o request que o server vai responder e que o cliente vai enviar. E esse é o cara em que o server vai enviar para o cliente receber. Vamos lá. Então, o que é? Então, o Protobuf, ele é a possibilidade de você, ele te dá a possibilidade de você criar contratos para que os serviços se comuniquem. Ele permite que você serialize os dados, em relação chave e valor. Então, quando você recebe um dado vindo do Protobuf, do gRPC, basicamente ele é muito semelhante, na verdade ele é a mesma arquitetura do JSON, onde tem a chave, o valor, onde você pode passar a classe, mais object, um array. Dentre dessas linguagens, exceto o Node, no Java, no Java, no C++, no C Sharp, ele possibilita com que você, ele precisa que você faça o proto-C, que basicamente o proto-C ele vai ler o seu arquivo proto, ele vai fazer uma compilação desse arquivo proto, e aí o seu projeto ele tem que inicializar esse stub que foi gerado, e não um arquivo proto, porque no Node ele lê esse arquivo proto, que eu também já vou mostrar. E basicamente você tem que definir a sintaxe quando você vai fazer de uma plataforma para outra, você tem que definir que ela é do Proto 3, porque basicamente é a única sintaxe do Protobuffer que permite que esses serviços multiplataforma se conectem. Então, foi o que eu expliquei. Basicamente, os messages são dados fortemente tipados e estruturados, no qual você define qual é o tipo da mensagem, os atributos e os tipos dos atributos. Nesse caso, ele pode ser um integer, ele pode ser um string, ele pode ser um float, um double ou qualquer coisa desse tipo. Então, imagine como uma classe, no qual eu tenho uma classe pessoa, eu defino qual é o ID, o nome, e-mail e idade dela. Essas são as messages que precisam estar dentro do seu proto, person.proto. Só um exemplo ali de arquivo que eu criei. Os services são serviços que basicamente são serviços que realizarão a comunicação entre o cliente e o server. Nesse caso, eu defini um serviço que ele envia um cumprimento a um usuário. E esse serviço ele é unário. O que é unário? É uma conexão, é um simples request que eu faço para uma página. Então, poderia ser para uma página ou para o serviço de gRPC. Então, imagine que eu conecto a um servidor. A partir do momento que eu conecte a esse servidor, ele me devolve uma resposta. Então, é só isso. É esse unário. Ele pode ser do tipo server ou client streaming, no qual eu posso criar uma conexão via stream ao client e ao server. Então, basicamente, eu sou o client, eu gostaria de transmitir um arquivo para o meu servidor. Então, basicamente, eu faço esse envio de arquivos paralelos em tempo real e eu crio essa conexão com o meu servidor. A partir do momento em que o arquivo ele é enviado, basicamente a conexão é fechada. Isso na parte de server ou client streaming. E na parte bidirecional, basicamente é uma conexão ponta a ponta. É o que basicamente um ping-pong. A partir do momento que eu faço uma requisição de ping, eu já recebo um pong, envio um ping, envio um pong, fica isso num loop infinito. Essa é o bidirecional. E dentro do seu serviço, você precisa identificar e precisa estruturar para se ele é um client, para ele ser um server, ou se ele é um stream de ponta a ponta. Então, no enviar cumprimento, eu defini que ele é do tipo unário, no qual eu só faço uma aquisição e tenho uma resposta. Só isso. E vamos para o próximo. Aí. Beleza, aqui é um unário, onde eu tenho um exemplo onde eu tenho um computador e eu tenho um servidor. No caso eu faço uma requisição passando o meu nome para o servidor e o servidor responde na hora. Olá, Lucas, seja bem-vindo. Só isso. Esse é um streaming binário, unário, no qual eu só faço uma conexão e eu tenho um tipo de resposta. O server, o client streaming, basicamente nós definimos que eu gostaria de fazer o processamento de um vídeo. Então, como que eu posso processar um vídeo no meu lado do meu client, no lado do meu servidor? Basicamente, eu tenho o meu computador, eu envio o vídeo, eu estabeleço uma conexão de streaming. Pode ver que aqui. O vídeo ele vai ser processado lá no meu servidor. Então, quem vai criar a conexão de ponta a ponta para transferir esse arquivo para o meu cliente vai ser o server. Então, você tem que definir a chave stream
antes da interface que vai ser enviada para o seu cliente. É um pouco confuso, mas basicamente dessa maneira. E a vice-versa. Se você for fazer uma conexão fazer um stream de arquivo para o servidor, você tem que declarar o stream dentro do file request, e quando esse upload de arquivo terminar, vai acontecer algum efeito colateral que você fez no seu back-end para zipar aquele arquivo, para fazer o que você quiser. Ele vai ser enviado pro seu computador, pro seu cliente. E basicamente da mesma maneira, se eu quero fazer um processamento de vídeo do lado do meu servidor, eu envio o vídeo, ele vai fazer o streaming do vídeo. Terminou de fazer o streaming do vídeo, o servidor ele vai pegar o vídeo inteiro, ele vai, vamos lá, eu quero que ele formate para resolução 1080. Então o cara envia numa resolução X, esse cara projeta para 1080 e ele vai quebrando em pedaços para o seu cliente o vídeo já processado no formato em 1080. Basicamente é isso. O stream ele faz uma partição, ele quebra em pedaços algum dado. Enquanto o bidirecional é o exemplo que eu falei sobre o ping pong. Basicamente ele envia do seu cliente para o seu server um ping e o server ele responde como pong. E para você criar essa conexão de ponta a ponta, você pode fazer um stream de ponta a ponta. Então, no que você envia e no que você recebe, tem que ser declarado o stream nos dois. E um caso de uso. Fiz dois exemplos de casos de uso, no qual eu falo a respeito do Hello World, que eu expliquei ali, e também tem o que eu fiz dentro da faculdade, que eu já vou mostrar. Então, no Hello World, nós temos o seguinte arquivo proto. Nós temos que criar o arquivo proto, que vai ser a interface da nossa comunicação. Então, eu vou criar qual é o nome do nosso package, qual é o nome da nossa mensagem, qual é o tipo, a interface da nossa mensagem de vinda e de resposta e o nosso serviço. Então, criei um Hello Request no qual eu passo um username e eu recebo um Hello Response com a mensagem cumprimentando o usuário. Basicamente, eu crio um serviço cumprimentar e eu crio uma chamada que se chama enviar cumprimento, no qual eu passo qual é a interface que o cliente está me enviando, ou seja, o nome dele, e no qual eu vou responder a ele, que é uma mensagem de boas-vindas, um olá, tudo bem, um bom dia ou qualquer coisa do tipo. Basicamente, o meu package JSON ele tem que vir com o gRPC Protoloader, que é o compilador do arquivo proto para o Node.js. Eu tenho que importar a minha biblioteca de gRPC, que dentro dessa biblioteca do gRPC ele tem já o client e o server embutido. E basicamente é isso, eu criei um master server, criei um client, chamei o NodeMon, executei o Babel para poder rodar o meu client e o meu servidor. Dentro do meu lado do meu servidor, eu tenho que ler o arquivo. Então eu uso o Protoloader para poder ler o meu arquivo proto. E a partir do momento que eu faço o load do meu arquivo proto, eu tenho que selecionar o serviço dentro desse arquivo proto. O arquivo proto ele pode ter inúmeros serviços. Só que como eu estou usando o Hello World, eu tenho que selecionar que é o Hello World o serviço que eu vou estar consumindo do meu arquivo proto. E depois que eu leio esses dois arquivos, eu inicio o meu servidor. Então eu faço a inicialização do meu server, eu faço a chamada ao método add service, no qual eu chamo o meu serviço instanciado, que é Hello World, e dentro desse meu serviço eu quero utilizar o serviço cumprimentar. Perdão, esse aqui é o nome do package, agora eu confundi. Esse aqui é o nome do meu package Hello World, e esse é o meu serviço cumprimentar. Então eu chamo meu package, o meu serviço, e eu instancio ele do tipo serviço. E podem notar que aqui eu tenho o método enviar cumprimento. O que é o método enviar cumprimento? É essa chamada aqui que eu declarei, que ele é um remote, ele é a função remota que vai ser executada dentro do meu cliente e dentro do meu servidor. Então eu tenho que declarar esse método no meu servidor e tenho que declarar esse método no meu cliente, porque ele vai ser executado nas duas pontas. Então eu fiz essa chamada aqui. Eu falei que o enviar cumprimento ele vai ser a minha função enviar cumprimento. E eu faço bind de qual é a porta e qual é o IP em que o servidor ele vai ser operado, ele vai ser inicializado. E dentro e o gRPC ele tem uma biblioteca de autenticação muito forte. Então eu posso fazer uma conexão insegura, no caso sem passar nenhuma credencial. Eu também posso passar credenciais, algum certificado,
algum certificado de autenticação, usuário, chave, senha, enfim. Ele tem uma biblioteca e para isso ele é muito seguro. E basicamente eu faço a chamada, aí eu crio o método enviar cumprimento, no qual eu tenho dois parâmetros que são enviados ao meu método, que é o call e o callback. Esse call e callback, quem passa para você é o gRPC. O call é o que o seu cliente está te mandando, e o callback é o que você vai retornar para ele. Basicamente isso. No caso eu criei só uma variável, olá, o request é o parâmetro que você vai poder debugar, você vai saber quais são os objetos, quais são os atributos que esse cara está te mandando, que o seu cliente está te mandando. E como eu defini lá no proto que eu estou passando no meu campo username, como no meu proto eu estou passando o username, então no meu lado do meu server eu consegui enxergar que ele está enviando o meu parâmetro username, que vem dentro do objeto do request. E aí eu passo um callback para o meu servidor ele reconhecer que, putz, eu mandei uma requisição. E aí o servidor ele já vai mandar para você de volta a mensagem falando, ó, ele respondeu alguma coisa, se não dá um timeout na parte do cliente se comunicar com o servidor. No qual eu passo um callback, o primeiro parâmetro ele é se tem algum erro, e o segundo parâmetro ele tem que respeitar o que foi definido na interface. Que no caso eu passei message, então ele tem que retornar um objeto message com alguma mensagem do tipo, de qualquer tipo. Como eu defini ali, olá, seja bem-vindo, e basicamente esse lado do servidor. E no lado do cliente, eu tenho que fazer o mesmo procedimento para poder fazer o load do proto. Então eu tenho que ler o proto, eu tenho que instanciar o serviço e eu tenho que abrir uma conexão com o meu servidor. Como abrir uma conexão? Notem que aqui eu tenho o cumprimentar. Cumprimentar é o nome do serviço que eu declarei dentro do meu proto. Então, se você tiver N tipos de serviços, você pode declarar cumprimentar, um tchau, qualquer coisa do tipo. Só que você precisa passar para ele qual é o serviço que você está consumindo desse lado do servidor. E como não tem nenhuma credencial feita dentro do meu servidor, eu passo basicamente o credentials insecure porque eu não quero fazer login, só quero mandar uma mensagem e receber um olá. E no seu lado do cliente, você também tem que escrever o seu método enviar cumprimento. E quando você faz o método enviar cumprimento, ele tem que ser tanto do lado do cliente quanto do server. É um acordo que vocês tratam. Eu estou passando a enviar cumprimento, ele tem que rodar no site do cliente e tem que rodar no server. E quando eu fazer esse cumprimento, tem o primeiro parâmetro, eu passo quais são os objetos que eu tenho que passar para o meu servidor. E eu passo o username e o Lucas, e aqui eu tenho como resposta o message, response.message, que foi o que o meu servidor mandou de volta. Se der algum erro, ele cai ali dentro da exception. Mas basicamente é isso. Então, quando eu faço uma comunicação com o meu server, com o meu cliente, ele tem que respeitar os métodos, tem que respeitar as interfaces e tem que respeitar os métodos e as interfaces. Então, enviar cumprimento, cumprimentar e o package também. E basicamente esse seria o resultado. Eu ia conectar com o meu servidor, passando qual seria o IP e a porta. A partir do momento que, esse aqui é o servidor subindo, tá? Então eu subi o servidor, subi com o IP e a porta, então ele instanciou no local, tem como você passar qual é o IP da rede ou da máquina, enfim, da interface do seu computador. E aí, quando eu instancio o cliente, eu tenho que passar como argumento qual é o IP e qual é a porta que vai ser executado. A partir do momento que eu faço essa chamada, ele vai inicializar, ele vai conectar com o meu servidor e pode ver, como eu mandei automaticamente um seja bem-vindo Lucas, eu recebi de mensagem do meu servidor um olá Lucas, seja bem-vindo. Então, quando ele fez essa requisição, por ele ser do tipo unário, ele já matou a conexão. O cliente ele matou a conexão, morreu, porque ele só fez uma chamada, acabou, já era, não tem mais o que vir do lado do servidor. Enquanto no lado no lado do cliente não tem mais o que vir para ele. Enquanto no lado do servidor, o servidor ele continua ativo, porque podem surgir outro N clientes que podem fazer esse tipo de chamada de cumprimento. E aí é que vem um desafio de sistemas distribuídos. Mas vamos lá. Alguém aqui entendeu? Alguém aqui toma dúvida? Alguma coisa do tipo? É um pouco complexo, um pouco difícil, né? Bem
bem hipster, como nós podemos dizer. E vem o desafio de ordenar números remotamente. Acho que daqui todo mundo se formou aqui na região de Sorocaba, ou em Itu, em Salto, alguma coisa do tipo. Acho que já, bastante gente, né? Basicamente surgiu o desafio do Tadeu na disciplina de sistemas distribuídos. Como que a gente poderia ordenar em rede 1 milhão de arquivos? Quer dizer, 1 milhão de números dentro de um arquivo. E que todos viessem já ordenados. Então você mandaria lá 1, 20, 50, de 0 a 65 mil. Como que eu poderia fazer essa transmissão via rede para que chegue no lado do cliente? O cliente ele interprete esse número, ele ordene e daí ele devolve para você o número já ordenado. Como que seria isso? Poderia ter em qualquer lugar do mundo, porém poderia também ser de qualquer plataforma, mas ele basicamente ele tem que fazer a função de ordenar os 1 milhão de números. E essa foi a arquitetura proposta. Você tem que fazer com que o servidor tenha inúmeros nós, no caso eu nomeei agente, e que quando o cliente fizer a solicitação de receber 1 milhão de números não ordenados, o servidor ele vai receber esse 1 milhão, ele vai separar em pedaços e vai mandar um pedaço para cada agente operar, ordenar, devolver e trazer para o cliente que está tudo ordenado, que ele pediu ele pediu 1 milhão de números não ordenados e ele quer de forma ordenada. Esse foi o desafio proposto. E aí, diante de algumas pesquisas e alguns casos de usos dentro da Mega, eles me proporam utilizar o gRPC, no qual foi muito simples e... nem tanto simples, mas um tanto simples de se resolver. O foda é você pegar o conceito, mas depois você pega a manha, bicho do céu, é muito fácil. Que basicamente ele tem esse conceito. Vamos lá. Eu tenho alguns amigos aqui hoje que eles estão com diferentes sistemas operacionais. Tem um carinha rodando em Mac, tem outro carinha rodando em Windows, 2 em Windows, e eu também estou no Mac. Eu vou fazer com que eles se conectem ao meu servidor. Ainda não conectam, tá? Eu vou fazer com que eles se conectem ao meu servidor e que a partir do meu servidor eu vou fazer com que eles sejam os meus escravos, que eles processem os arquivos para mim e que eles entreguem e que eles devolvam para o servidor de maneira já ordenada para que o servidor repasse para o cliente os números ordenados, que é esse caso aqui. Eu vou comunicar lá com o meu SSH. A partir do momento em que eu subi o meu servidor ele está num cloud da DigitalOcean e basicamente eu passei qual é o IP e a porta de conexão. E ele não está dentro da rede aqui, tá? Ele está numa conexão externa. E aí vocês podem conectar. Aí a partir do momento que eles fizerem a conexão, eles vão rodar um comando no qual eles vão passar qual é o endereço de IP, qual é o endereço de porta para o meu servidor, e o meu servidor ele vai listar isso em tempo real, quantos agentes estão conectados, quem está se conectando, qual é a plataforma e um possível ID dele. Então, tem 7 clientes conectados. Eu vou subir um agente aqui também para que eu possa mostrar também como é desse lado aqui a operação do cara. Beleza. Então eu também estou conectado, eu também faço parte desse nó. Tem 10 agentes conectados. O arquivo de 1 milhão de números ele vai ser distribuído para esses 10 agentes. E quem tem esse 1 milhão de números é o meu servidor. A partir do momento em que tenho todos os meus nós conectados, eu preciso fazer com que ele ordene esses números e com que ele me traga esses números já ordenados.
Só que para ele fazer isso, meu cliente tem que conectar. E para vocês verem, esse é o arquivo que está do lado do cliente, perdão, do lado do servidor. Ele tem um arquivo de entrada, no qual ele tem 1 milhão de números aqui, aleatórios. Mas eles estão de 0 a 65 mil. E a partir do momento em que... Ó, esse aqui é o meu agente, esse aqui é o meu servidor e esse aqui é o meu cliente. A partir do momento em que o cliente ele executa a operação de conectar com o servidor ele começa a transferir para os clientes, ele mata a conexão de cada agente que se conectou, ele vai... Peraí, eu me confundi aqui na ordem dos caras. Tá, esse aqui é o meu agente, esse aqui é o meu servidor e esse aqui é o meu cliente. No meu servidor, pode ver que ele dividiu em blocos, em pedaços, cada parte do meu milhão de números. Então, ele chegou pro meu agente, ele falou, ó, vou mandar esse cara pro meu agente aqui, vou mandar para ele, ó, vou mandar 98 mil números não ordenados, só que eu vou mandar em pacotes. Quando ele envia esse pacote, esse cara aqui, o agente, ele recebe todos. Quando ele termina de receber os arquivos, ele ordena, terminou de ordenar e ele já devolve. E ali é tudo de forma assíncrona. Ele transfere para o meu servidor. O meu servidor tem identificação de o que cada cliente está enviando, o que cada cliente está enviando também. E ele já espera por uma resposta. A partir do momento em que eu faço esse envio para lá, ele envia de volta para cá, já ordenado. Quando o bloco inteiro está completo, com uns 1 milhão de números, ele vai enviando, quando o bloco não está completo, quando esse cara ele termina de enviar para o meu servidor, ele já vai enviando em tempo real para o meu lado do meu cliente, que os números já estão ordenados. Então, é um pouco confuso de se entender, mas pense que esses caras são os nós, esse cara é o cara que orquestra, ele vai mandar os pedaços para os meus agentes, e quando esses agentes terminarem o seu processamento, ele vai enviar de volta para o cliente que já acabou a operação, isso tudo de forma assíncrona. E quando o cliente recebe, ele recebe um arquivo .out, no qual ele tem todos os arquivos, ele tem todo o número já ordenado, de 0 a 65 mil. Cara, tem muita coisa, tem muito. E basicamente, e tudo isso em forma assíncrona em tempo real. E é tudo performático, porque eu posso subir um servidor no meu lado no lado Java, posso subir o meu agente em PHP, em Python, mas em Node também é possível em Node. E por ele ser multiplataforma, ele possibilita com que você crie essas interfaces, com que ela compartilhe as mesmas informações e que ela executem essas operações remotas. E do meu lado, basicamente, eu fiz isso. Eu defini o serviço. Não, esse aqui é o outro. Como que eu tiro o zoom? Eu não sei tirar o zoom. Cara, eu coloquei zoom em si. Como quiser. Aí, basicamente assim, eu declarei a minha sintaxe, eu declarei qual é o nome do projeto, eu passei tipos de mensagem, eu passei quem é a pessoa que está conectando, eu passei quando essa pessoa conectar, eu quero que envie uma resposta. Você está conectado, a partir do momento, eu também consigo passar o tipo repeated, que ele é uma array de tipo double. Nesse caso, eu passo para o meu agente quais são os números que ele tem que ser ordenados. E da mesma maneira que eu tenho para o meu agente quais números que ele deve ordenar, eu passo de volta para o meu servidor quais são os números já ordenados. E eu esqueci de falar, mas esses números aqui na frente de cada broto, na frente de cada propriedade, definem qual é a regra e qual é a ordem de prioridade que essas propriedades têm que ter dentro desse arquivo. Por quê? Porque o protobuffer ele faz a conversão desse arquivo proto para dado binário. E para ele não perder referência quando o número já está transformado em dados binários, ele precisa ter essa referência de números para que ele saiba o que é cada coisa, que está vindo, que está voltando, isso a nível de rede.
E aqui eu crio um serviço de ponta a ponta para conectar qual é o meu agente e para conectar qual é o meu servidor. Então eu preciso identificar quando um agente está conectado e quando um cliente está conectado. Então eu passo qual é a interface do agente, eu passo qual é a interface do resultado do agente, passo qual é a informação do agente, eu passo qual é o resultado do cliente, passo qual é o resultado do cliente. E você estabelecendo esses contratos, é possível que você opere em múltiplas plataformas e transmita sempre a mesma coisa, comunique-se da mesma forma, da mesma maneira. E o legal é que dentro da Mega tem um caso em que eles estão montando um produto. Esse produto só tem a biblioteca em C#. Só que, como o nosso banco está sendo feito em Firestore, C# até então ele não tinha uma biblioteca para poder fazer a conexão com o Firebase. E os caras os arquitetos, eles fizeram o seguinte: eles montaram um serviço de gRPC, no qual o cliente ele manda para o storage, no qual o usuário, a nível de usuário, no qual o usuário ele manda o arquivo que precisa ser processado para o Firebase Storage, ele armazena lá. Aí tem um servidor que ele está ouvindo as alterações dentro desse storage. A partir do momento que ele pingou um arquivo novo, o servidor baixa esse arquivo, ele baixa, aí ele vai usar o gRPC para se comunicar com o gRPC em Node, para se comunicar com o gRPC em C#, porque só o C# consegue interpretar e ler aquele arquivo. Então ele vai ler aquele arquivo, ele vai processar aquele arquivo, e aí ele vai devolver de volta para o Node o arquivo já processado, e como o Node ele tem suporte para o banco do Firebase, então é o Node que vai fazer a interação de enviar os arquivos para o banco. E porque o Firestore do Firebase ele não tem suporte para C#. Então eles precisaram utilizar o gRPC para poder criar essa arquitetura, para que o gRPC faça essa comunicação para um interpretador, para que o interpretador ele reconheça essa chamada que é processar os arquivos do tipo C#, devolva num tipo que os dois se comuniquem e depois insere num banco relacional ou em qualquer outro lugar, distribua isso. E enquanto a performance entre o gRPC e o REST, eles puderam notar que por conta de utilizar o HTTP2, por conta de eles utilizarem o HTTP2, fazerem a transmissão dos dados serem do tipo binário, eles concluíram que a transferência dos arquivos chegaram a ser 6 vezes mais rápido. O consumo de CPU foi realmente muito relevante em relação a transmitir ao abrir uma porta no serviço para a web. E basicamente isso, o envio e o recebimento do arquivo chega a ser muito mais rápido e performático quanto ao REST. E essa possibilidade também de operar ou de interpretar em múltipla plataforma faz com que hoje você possa criar um serviço no back-end em C++, você crie um aplicativo em Java ou em Flutter ou em Dart, qualquer coisa do tipo, e que o gRPC ele serve para cumprir essas comunicações, essas operações entre essas plataformas. E as empresas que usam hoje, não deu para ver, mas aqui a gente tem o Google. Toda a parte do Google, todos os serviços hoje cloud do Google são utilizados com gRPC. Firebase, o Google Cloud Computing, o Kubernetes, enfim, eles têm suporte para o gRPC. Então o Kubernetes tem suporte para o gRPC e essas arquiteturas e serviços hoje cloud da Google são feitas em gRPC. O Netflix ele utilizou o gRPC para fazer o streaming de vídeo, inclusive eles são um dos mantenedores da biblioteca lá no GitHub, e eles fizeram uma cópia do gRPC também, basicamente uma cópia, eles pegaram o gRPC e melhoraram para a maneira que convém para eles. E tem o Bugsnag, que é um serviço em que reporta você a problemas. Se acontecer algum problema dentro do meu site, em tempo real ele faz essa notificação, ele permite que você também opere em múltiplas plataformas e que só faça a utilização do gRPC. E tem gRPC também saindo para a web, está em processo ainda de testes, de maturação, e basicamente vai dominar essa parte de chamadas remotas entre serviços de diferentes plataformas, linguagens, frameworks, e é isso. Eu espero que eu não tenha confundido ninguém. É um tema um pouquinho complexo,